A história bíblica mais sombria e cheia de lições poderosas. Você já ouviu uma história tão impactante que foi capaz de abalar suas emoções, mudar sua perspectiva sobre a vida e ainda assim oferecer lições profundas? Hoje, vamos explorar uma narrativa bíblica registrada no livro de Juízes. Um texto cheio de reviravoltas chocantes e mensagens transformadoras. Antes de prosseguirmos, deixo um aviso importante. Este conteúdo é denso e contém elementos que podem não ser adequados para todos. Portanto, se você é sensível a temas fortes, recomendo cautela ao assistir este vídeo. A Bíblia é um livro rico em histórias e ensinamentos que moldaram gerações. Mas entre as passagens de amor e redenção, há também episódios que revelam a profundidade da queda humana e as consequências de decisões erradas. Um desses episódios se encontra em Juízes 19:21, narrando um dos momentos mais perturbadores da história de Israel, um povo que se afastava cada vez mais de Deus e enfrentava os resultados devastadores desse afastamento. No coração dessa história, encontramos um levita que residia na região montanhosa de Efraim, no norte de Israel. Ele havia tomado uma concubina de Belém, no sul. A relação entre os dois, no entanto, enfrentava dificuldades. A mulher, infiel ao levita, deixou-o e voltou para a casa de seu pai em Belém, onde permaneceu por 4 meses. A separação foi marcada por dor e incerteza, mas o levita, movido por um desejo de reconciliação, decidiu ir ao encontro dela. Esse ato de buscar reconciliação, que poderia ser visto como um sinal de amor e perdão, seria o primeiro passo em uma jornada que tomaria rumos sombrios e imprevisíveis. Ao chegar à casa do pai da mulher, o levita foi recebido com hospitalidade. Por dias, o pai insistiu para que eles ficassem, adiando repetidamente a partida. Essa hospitalidade, tão característica da cultura da época, parecia prenunciar boas intenções, mas logo se tornaria parte de um cenário perturbador. Depois de dias de convivência, o levita e sua concubina decidiram partir. Durante a viagem de volta para Efraim, ao anoitecer, eles chegaram a uma cidade chamada Jebus, que posteriormente seria conhecida como Jerusalém. No entanto, o levita se recusou a ficar ali, considerando-a uma cidade estrangeira. Ele preferiu seguir para Gibeá, uma cidade pertencente ao povo de Benjamim, esperando encontrar hospitalidade entre seus compatriotas israelitas. Ao chegarem a Gibeá já tarde da noite, algo inusitado aconteceu. Ninguém ofereceu abrigo ao levita e sua comitiva. Isso era um sinal alarmante, pois na cultura israelita, a hospitalidade era um valor sagrado. Finalmente, um homem idoso, que também era estrangeiro na cidade, os encontrou na praça e se ofereceu para hospedá-los. O que parecia ser um momento de alívio se transformou rapidamente em um pesadelo. Durante a noite, a casa foi cercada por homens perversos da cidade, que exigiam que o idoso entregasse o levita para que pudessem abusar dele. Esse pedido, tão desumano, mostra o quão degenerada a sociedade havia se tornado, vivendo sem qualquer temor a Deus ou respeito pela dignidade humana. O idoso tentou interceder, oferecendo em um ato de desespero sua filha virgem e a concubina do levita, em vez de entregar seu hóspede. Essa proposta revela uma distorção completa dos valores morais, onde a dignidade da mulher era considerada inferior. Contudo, a situação piorou ainda mais. Incapaz de resistir à pressão, o levita entregou sua concubina para aqueles homens. O que se segue é uma das passagens mais angustiantes das Escrituras. A mulher foi violentada e maltratada durante toda a noite. Ao raiar do dia, a mulher foi deixada à porta da casa, exausta e à beira da morte. Quando o levita saiu pela manhã, encontrou-a caída no limiar da porta, com as mãos estendidas. Ele ordenou que ela se levantasse, mas não houve resposta. A mulher havia morrido. Esse momento, descrito com palavras simples e diretas na Bíblia, carrega um peso emocional devastador. O levita então tomou o corpo da mulher e o levou para casa. Em um ato que chocaria todas as tribos de Israel,
ele mutilou o corpo em 12 partes e enviou cada parte a uma tribo, acompanhado de uma mensagem detalhando os horrores que haviam acontecido. Essa ação, por mais extrema que pareça, era um grito por justiça. Um apelo para que Israel enfrentasse o nível de degradação moral e social que havia alcançado. A mensagem enviada pelo levita atingiu seu objetivo. As tribos de Israel ficaram horrorizadas com o relato. Era como se o país inteiro despertasse para a gravidade do pecado que havia sido tolerado. Todos os líderes das tribos se reuniram em Mispa, indignados, e decidiram agir contra a cidade de Gibeá e a tribo de Benjamim, que havia permitido tamanha atrocidade. As tribos exigiram que os culpados fossem entregues para que fossem punidos, mas os benjaminitas se recusaram a cooperar. Isso levou a uma guerra civil devastadora, na qual 11 tribos se uniram contra Benjamim. O que começou como uma busca por justiça rapidamente escalou para um conflito sangrento e destrutivo. A batalha foi intensa e deixou marcas profundas. Inicialmente, os benjaminitas demonstraram grande habilidade militar, mas foram finalmente derrotados. A guerra foi tão feroz que apenas 600 homens de Benjamim sobreviveram, refugiando-se em uma fortaleza no deserto. A vitória, no entanto, trouxe consigo uma sensação amarga. As tribos vencedoras perceberam que estavam à beira de exterminar uma das 12 tribos de Israel, o que era impensável para o povo escolhido de Deus. Movidos por um misto de arrependimento e compaixão, os líderes começaram a buscar uma solução para preservar a linhagem de Benjamim. Na tentativa de salvar a tribo de Benjamim da extinção, as 11 tribos restantes se depararam com um dilema. Juraram não permitir que suas filhas se casassem com os benjaminitas. Ainda assim, reconheciam que era necessário encontrar esposas para os 600 sobreviventes. A decisão tomada foi tão controversa quanto os eventos que a antecederam. Primeiro, as tribos atacaram Jabes-Gileade, uma cidade que não havia participado da guerra, mataram os homens e tomaram as mulheres virgens para dá-las como esposas aos benjaminitas. No entanto, o número ainda era insuficiente. Em seguida, permitiram que os benjaminitas sequestrassem mulheres durante um festival em Siló, justificando o ato como uma forma de contornar o juramento. Essas decisões, embora vistas como soluções práticas na época, trazem à tona reflexões sobre a fragilidade da moralidade humana. O povo de Israel, em sua busca por justiça e preservação, cometeu novos atos questionáveis. A história, que começou com um ato horrendo em Gibeá, termina com um ciclo de violência e dor que afetou milhares de vidas. Mesmo assim, a narrativa encerra com uma nota de esperança. Os benjaminitas reconstruíram suas cidades e receberam uma nova chance. Essa reviravolta é um lembrete poderoso da graça de Deus, que oferece oportunidade de recomeço mesmo em meio às consequências devastadoras de nossos erros. Essa história nos desafia a viver de forma responsável, buscando a justiça e agindo com amor e misericórdia. Se há algo que você deve levar deste vídeo, é a certeza de que cada escolha importa e que mesmo no meio do caos, a graça de Deus está presente. Obrigado por assistir a este vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta este vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.